Coração do mar é terra que ninguém conhece. Escreva a miséria e a vida infausta dos favelados. Eu era revoltada, não acreditava em ninguém. Odiava os políticos e os patrões, porque o meu sonho era escrever e o pobre não pode ter ideal nobre. Eu sabia que ia angariar inimigos, porque ninguém está habituado a esse tipo de literatura. Seja o que Deus quiser, eu escrevi a realidade. Quem é Carolina Maria de Jesus? Nascida no sudoeste de Minas Gerais em 1914, Carolina mudou-se para a capital paulista em 1947, momento em que surgiam as primeiras favelas da cidade. Ela foi criada na comunidade do Canindé. Catadora e empregada doméstica, tendo cursado apenas as séries iniciais do primário, reunia em sua casa mais de 20 cadernos com testemunhos sobre o cotidiano na favela, um dos quais deu origem ao seu livro mais famoso, Quarto de Despejo, o Diário de uma Favelada. Em 1958, o jornalista Audálio Dantas encontra-se com Carolina de Jesus. Esse encontro foi responsável pela publicação de um dos seus diários, que será chamado Quarto de Despejo. Entre descrições comuns do cotidiano, como acordar, buscar água, fazer o café, o diário apresenta uma narrativa forte, cujo foco principal era a vida de uma mulher negra da periferia. Permanece ao largo. Bom dia, o meu nome é Irani e eu quero falar sobre o livro de Carolina de Jesus, O Quarto de Despejo. A Carolina, ela escreveu um diário sobre a vida dela na favela, uma favela de São Paulo que hoje em dia é extinta. E ela descreve bem o seu cotidiano de catadora de papel, de mãe e de mulher que tem que sustentar os filhos sem ter um marido, sem ter um emprego formal, sem ter ninguém que ajude. Inclusive a Carolina, ela dá cor à fome. Ela diz que a fome é amarela, porque todas as vezes que ela está sentindo muita fome, ela vê as coisas amarelas. Carolina era uma mulher semi-analfabeta, mas mesmo assim ela pôde perceber o mundo à sua volta. Ela percebeu que poderia ser feito mais pelos pobres, poderiam ser feito mais pelos favelados, mas que ninguém estava interessado. E o paralelo que eu posso traçar entre a Carolina daquela época e as Carolinas de hoje é que as favelas melhoraram. O nível de escolaridade subiu. Essa geração que vocês pertencem tem acesso à universidade, tem acesso a empregos regulares, mas nem sempre foi assim. Quando eu fui inserida no mercado de trabalho, por ser preta e favelada, eu fui inserida como empregada doméstica. E ao invés do quarto de despejo social ao qual Carolina pertencia, eu fui para o quarto de despejo das profissões. Ser empregada doméstica é quase como ser uma escrava, inclusive sem alguns dos direitos que os escravos tinham, que era de um dia pensar na sua liberdade. E como empregada doméstica, eu sempre tive um ideal de que meus filhos, meus netos e meus bisnetos jamais seriam empregados domésticos nas condições em que eu fui. E por isso sempre tentei fazer com que eles entendessem que ter uma profissão, olhar sempre além no horizonte, é a melhor coisa que um favelado pode fazer por si mesmos. Não devemos essa ascensão a ninguém. Se hoje em dia vocês são universitários, se vocês podem morar na favela e ter uma vida digna e ajudar os outros favelados a também terem uma vida digna, vocês não devem isso a ninguém. Vocês não devem a políticos, não devem a empresários, não devem a ninguém que acha que porque colocou um benefício social, vocês são devedores. Vocês só devem a si mesmos. Façam como Carolina fez. Escrevam seus diários, olhem para trás e pensem em não repetir os erros que a minha geração cometeu. E o livro de Carolina de Jesus ele foi muito importante para mim também, porque a minha mãe também foi uma catadora de papel, durante um curto período de tempo. Mas ela encontrava tempo para nos levar à escola, para nos educar e para nos ensinar que o negro ele é um cidadão como outro qualquer. O negro é o que o caráter dele demonstra, e não aquilo que a sociedade pensa. Olha, muito obrigada. Espero que tenha servido para vocês. Um bom dia. Iris, como você acha que a Carolina de Jesus está presente na sua vida? Então, eu sou consequência da leitura da minha avó de O Quarto de Despejo. Através dessa leitura, né, ela concluiu que
fazem trabalhos domésticos, né? Todos são formados pelo menos em algum curso técnico. A minha avó ela sempre me ajudou desde os meus 14 anos em relação aos meus estudos, pagando provas para escolas técnicas e vestibulares, né? E até o início da graduação, minha avó não tinha mais a necessidade de trabalhar porque ela já era aposentada e ela continuou trabalhando num emprego que ele era completamente desgastante para ela, principalmente por ser uma senhora já que estava deixando ela doente, para poder me dar um conforto dentro da faculdade, para poder pagar minha passagem, para pagar os meus textos, pagar o que eu ia comer. E eu sou muito grata, né? E ela fez e faz isso tudo por mim, porque eu fui a primeira pessoa da minha família a entrar para a faculdade. E ela diz que ela ajudando a mim, que fui a primeira, eu vou ter a oportunidade de ajudar os próximos da minha família. Carolina possuía diversas faces artísticas, como a de compositora e poetisa, mas foi como escritora que ganhou projeção nacional e internacional, sendo considerada uma das primeiras e mais importantes escritoras negras do Brasil. Na primeira edição de Quarto de Despejo, foram impressos 10 mil exemplares, que esgotaram na primeira semana, um recorde para a época. No total, seus livros foram traduzidos para 13 idiomas e venderam mais de 1 milhão de exemplares. Apesar dessa projeção e de ter se tornado conhecida internacionalmente, no Brasil, a sua carreira foi criticada e deslegitimada por parte da opinião pública, que inclusive questionava se Carolina de Jesus era de fato a autora de seus escritos. Eu tenho 24 anos, eu sou estudante de História, Jornalismo e escritora. Carol, quando e como você conheceu a Carolina de Jesus? Eu já tinha ouvido falar dela dentro da universidade algumas vezes, mas só tive maior contato com a Carolina quando eu fiz uma disciplina de literatura afro-americana, em que no sarau todos expuseram alguns livros, né, de escritores negros e negras que achavam interessantes, e a gente pôde folhear o livro, pôde comentar sobre eles. E eu conheci a Carolina de Jesus e achei ela muito mais interessante de perto, né, do que ouvir falar. E eu acho que ela é uma autora muito importante, assim, pra gente conhecer. Nesse sentido, o que você acha que a história dela significa para você enquanto mulher negra? Muita coisa. A Carolina de Jesus, se eu não me engano, ela escreveu nos anos 50, 60, isso. E era uma época em que o negro hoje, se hoje ele já não tem muita representatividade, na época ele tinha quase zero, né? E ela conseguiu furar essa barreira, ela conseguiu escrever principalmente no cotidiano da mulher negra, né? No cotidiano da empregada, né? No cotidiano da mulher pobre, que sofre com as coisas pequenas, que sofre com a falta de luz, com a falta de água, com a falta de comida, com passar fome, com limpar a casa da madame. Então acho que isso foi muito importante porque a gente pode ver a literatura vista de baixo mesmo, assim. A gente só endeusava Machado de Assis, José de Alencar. Naquela época eles ainda eram os grandes, não sejam até hoje, mas eles ainda eram os imortais. E ela conseguir despontar e escrever um livro, principalmente falando da sua vida, é muito considerável. O Quarto de Despejo é um livro muito famoso, né? Eu acho que é o livro mais famoso dela, e ele foi publicado em diversas línguas, em diversos países, mas aqui no Brasil a gente acredita que esse livro não tenha tanta circulação na academia, principalmente na academia, né, quanto deveria ter. E por que você acha, então, que a gente trata pouco sobre a história e as obras dela quando a gente pensa sobre literatura brasileira? Por diversos motivos. Primeiro, porque a Carolina de Jesus, ela escreve o que seria o Black English da literatura americana, que é uma literatura nichada, né? O tipo de literatura dela é contraído, ela escreve como ela fala, ela escreve seis em vez de vocês, ela escreve errado, ela tem um tipo de jeito de incorporar aquela literatura como uma forma de resistência, tipo, eu falo assim, eu vou mostrar como eu falo. E isso não é uma maneira muito aceita pela academia, porque a partir do momento
você expressa, a forma como o pobre fala, você quebra o padrão literário. O padrão literário da mesóclise, da próclise, das regras gramaticais corretinhas, né? Quando, na verdade, o que tem de bonito da literatura da Carolina é justamente isso, é justamente ela tirar a literatura da raiz dela não querer improar, ela falar, escrever do jeito como ela fala. E a gente no Brasil não tem o costume de valorizar isso. Primeiro porque o Brasil é um país racista ainda, que dificilmente revela os negros, a não ser que eles sejam embranquecidos, como foi o caso de Machado de Assis, e não foi o caso da Carolina Maria de Jesus, né? A Carolina Maria de Jesus nasceu negra, com o estigma da preta, que era aquela filha da neta, da tataraneta, da escrava, que mantinha o mesmo papel de escrava, sendo doméstica, morando na favela, morando no quarto de despejo. Então, assim, ela era negra que não foi modificada. Ela é a negra que permaneceu negra enquanto estereótipo. E isso o Brasil não aceita, né? O Brasil nunca aceitou, de certa forma, esse tipo de negritude, principalmente expresso dentro de um comboio literário, né? A literatura do Brasil é extremamente elitista, então entrar com uma autora, mulher, negra, que fala da vida de gente pobre não é exatamente o que é aceito na academia. A vida de gente pobre entra. Se você escreve como a autora Luiz Azevedo Cortiço, né? Você escreve sobre o pobre visto de longe, você está observando o pobre, você não está sendo o pobre. Então, quando você é o pobre, você não está aceito lá dentro, né? Então, a academia ainda não reviu a Carolina, o que é um lamentável erro, porque ela não aceita descer no pedestal dela para ouvir o pobre falar sobre ele mesmo. Ele quer falar do pobre como se o pobre fosse apenas um objeto. Ele não quer experimentar o objeto do pobre. Ele não quer realmente experimentar aquela vida, entrar naquela vivência. Ele quer observar como um ser iluminado, né? Que consegue observar tudo, uma visão totalitária do alto e descrever o pobre e o negro e a mulher como se ele fosse superior. Então, enquanto a gente tiver Machado de Assis publicando um conto sobre negros, Monteiro Lobato falando sobre a Anastácia, enquanto a gente tiver o Aloysio Azevedo falando do Cortiço, a gente nunca vai ter uma Carolina de Jesus falando sobre o quarto de despejo, porque ela é a pobre falando do pobre, ela é a negra falando do negro, e isso não é aceito, né? Acho que justamente por ela não ser branquificada e a academia ser extremamente branca, ela não vai entrar tão cedo, só se a gente fizer alguma coisa para mudar isso. A história de Carolina Maria de Jesus é marcada pela vontade de se colocar e colocar sua voz no mundo. Através das artes, expressou o cotidiano de suas próprias dores, afetos, alegrias e de seus semelhantes. Escreveu, publicou, vendeu. Mas e agora? Onde está Carolina nas narrativas sobre literatura brasileira? Onde está a memória que a autora cristalizou através da escrita? O meu nome é Carolina, sem ter outro que me siga, vim do quarto de despejo ou do quarto de Maria. Deveria então me chamar Carolina de Maria. Mas por Deus, que é tão sagrado, não vim de nenhuma Maria, mas sim de Jesus amado, sem ter pai nem finado para chamar de Zacarias. Mas isso ainda diz pouco, ou diz muito afinal. Há tantas Carolinas, Severinas, Mães Marias, que não tiveram um José, um João ou um Zacarias para lhes dar nome na pia, e terminaram no mesmo quarto de despejo em que eu vivia. Como dizer quem eu sou então para Vossa Senhoria? Podemos dizer que sou a que lava a tua pia, que embala os filhos da casa e cozinha todo dia, que pode dizer que trabalha em uma casa de família. Mas isso ainda diz pouco e, tentando ser sucinta, sou a primeira que apanha e que morre na chacina, a primeira que é arrastada pelo carro da polícia, a primeira que sangra até a morte na favela e na clínica de aborto clandestino. Somos muitas Carolinas iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte Carolina, que é a morte que se morre, de espancamento antes dos 30, de tiro antes dos 20 e de descaso um pouco por dia. Quem ousar ser Marielle, cruzar a linha ardida, que se cuide todo dia, para não morrer na esquina. Tem o próprio mundo como hospedeiro.